manhã dá uma preguiça, né? Seguinte, pessoal. Eu gosto muito que vocês participem da aula, para a aula ficar mais dinâmica, para a gente acordar, para não ficar aquela preguiça, para ninguém ficar na cama assistindo e dormindo, que eu sei que é assim, ó, tentador, mas vamos lá, vamos tentar ficar acordados, beleza? Então, quem quiser, quando eu fizer algumas perguntas, liga o microfone, me responde, vamos interagindo, tá bom? Conto com a participação de vocês. Não tenho vergonha, tá? Então, vamos lá. Então, bom dia, meu nome é Bruna. Hoje eu vou ministrar aula de física para vocês. A parte de mecânica. Vamos falar sobre trabalho e energia, pessoal. Tá? Então, como tá ali, meu nome é Bruna Maria Porto e o meu e-mail ali, caso vocês precisem entrar em contato comigo. Ok? Certo? Vamos lá, então, pessoal. Trabalho e energia. Vamos começar com trabalho. Quero perguntar aí para vocês, quero que vocês interajam comigo. Deixa eu abrir o chat aqui para ficar mais fácil. Quem quiser, liga o microfone. Quando eu falo na palavra trabalho, o que vem na cabecinha de vocês? O que vocês imaginam quando a gente diz trabalho? Podem responder aí para mim, por favor. Quem quiser, liga o microfone e fala, tá? Não tenho vergonha. Exerce uma função. Sim, trabalho é o quê? O exercício de uma função. O que mais, além do Nicolas? Mais alguém quer falar? Energia? Trabalho está relacionado com energia, com certeza. O que mais? Vamos lá, mais alguém? Movimento? Também, movimento. Trabalho tem a ver com movimento. Mais alguém? Aplicar energia para concluir uma tarefa? Também, Beatriz. Isso aí. Então, pessoal, usualmente, esforço também. Usualmente, como que a gente define a palavra trabalho? Quando a gente vai lá no Google e pesquisa, qual que é a definição que tem? Vou mostrar aqui para vocês. A definição usual da palavra trabalho é qualquer atividade que exija esforço físico e intelectual, né? Ou intelectual. E o que acontece? Você faz esse esforço, você trabalha e você recebe uma remuneração por isso. Geralmente, nem sempre, né? Se for um trabalho voluntário, a remuneração não vem porque é uma coisa voluntária. Essa é a definição usual da palavra trabalho. Mas e na física? Vocês acham que é essa mesma definição ou que tem alguma coisa diferente? O que vocês acham? Me respondam. Vocês acham que a definição é igual ou que na física vai mudar um pouco? Diferente, Lucas. E acertou, Lucas. É uma definição diferente mesmo. E o que será que vai ser diferente, pessoal? Querem dar um chute aí para a definição da palavra trabalho em física? Não vale no Google perguntar, hein? E se errar, não tem problema. Estou aqui para isso, para ajudá-los. Mas alguém se arrisca? Interação? É uma interação, sim. Muito bem, José. Quer dizer que é uma interação, mas o que será interação do quê? Acho que vocês estão com sono ainda, pessoal. Bora lá, vamos acordar. Então tá. Vamos para frente. Interação entre forças? Mais ou menos, Nicolas. É uma interação. Vamos ver sobre o que é. Entre forças, mas está faltando mais uma coisinha para frente que vou explicar para vocês. Então, em física, o trabalho, o que ele significa? É uma transferência de energia que acontece mediante o quê? A presença de uma força.
que é? O trabalho, pessoal, é a quantidade de energia para que uma força ela promova o quê? O deslocamento de um corpo. Como está aqui na figura que vocês podem ver, o que está acontecendo? Tem uma pessoa o quê? Empurrando um guarda-roupa. O que está acontecendo? Essa pessoa ela está exercendo uma força e o que está fazendo? Um deslocamento. Então, eu aplico uma força para alguma coisa deslocar. Então, para ter trabalho, o que eu preciso? De uma força e de um deslocamento. Senão, eu não estou realizando o trabalho. Ok? Então, falou em trabalho, o que eu tenho que lembrar? Força para deslocar alguma coisa. Tá? Vamos para frente, então. Deu para entender, pessoal? Ótimo. Que bom. Então, aqui, ó. Dizemos que existe trabalho quando uma força F aplicada num corpo de massa M provoca o deslocamento desse corpo. Ou seja, se a força não desloca o corpo, ela o quê? Ela não realiza trabalho. Então, não adianta eu ter um bloco com forças nele e ele não deslocar. Ou seja, se não desloca, não tem trabalho. Tá? Então, para existir trabalho, tem que ter força e deslocamento, ok? É que nem ali eu trouxe uma imagem para vocês de uma pessoa empurrando o carro. Quem nunca empurrou um carro, né, pessoal? Então, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo? Empurrando, aplicando uma força e deslocando, certo? Então, aí temos o trabalho sendo realizado. Agora, me falem, como será que vai ser a fórmula do trabalho, né? Como que eu vou fazer descobrir como calcular o trabalho? Se eu preciso de uma força e de um deslocamento, ele está o quê? Diretamente ligado a essa força e esse deslocamento. Então, na fórmula do trabalho vai aparecer o quê? Força e deslocamento, ok? Vamos lá, então. O trabalho, a gente geralmente usa a letra work de inglês. Então, a letra W, ela é trabalho, tá? Pessoal, pode aparecer também, deixa eu erguer aqui para ficar aqui com vocês. Pode aparecer também a letra grega tal, que é a letra assim. Ela também quer dizer trabalho. Estão conseguindo enxergar? Acho que estão, né? É o tal. Pode aparecer o tal também. O tal e o W, eles significam trabalho, tá? Então, como que eu vou calcular esse trabalho? É o quê? A força vezes o deslocamento vezes um cosseno θ. Professora, por que apareceu esse cosseno θ? Por quê? Porque eu tenho que ter a força e o deslocamento no mesmo sentido. Então, eu preciso aplicar uma força para cá e um deslocamento para cá. Ou um deslocamento para cá e uma força para cá. Mas estão o quê? No mesmo sentido. Senão, eu não tenho trabalho. Por isso que aparece esse ângulo. Esse ângulo, ele é para determinar que a força e o deslocamento, eles estão no mesmo sentido. Não a mesma direção necessariamente, mas no mesmo sentido, sim. Tá? Tá dando para entender? Qualquer coisa, vocês me interrompam aí, tá bom? Podem ligar o microfone, tá? Então, qual que vai ser o meu ângulo? Como que eu vou encontrar? É o ângulo formado entre a força F e o sentido do deslocamento. Pessoal, se o trabalho... Deixa eu pôr mais para cá. Se o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno, qual será que vai ser a unidade de medida de trabalho? A força, qual que é a unidade de medida da força? Quero que vocês me respondam. Vamos ver se vocês estão bons em força. Ah, já tá ali a resposta, né? Não tem nem graça. Mas, enfim, Newton. Muito bem. Então, a unidade de medida de força é Newton. De deslocamento no sistema internacional, né, pessoal? De deslocamento é o quê? Metro, certo? Isso aí, muito bem.
Então, o trabalho vai ser qual unidade? Newton vezes metro, certo? E para isso, a gente dá um nome. Então, o trabalho ele tem uma unidade de medida com um nome específico, que é o quê? Alguém sabe me dizer qual que é a unidade de medida do trabalho? Esse J que apareceu ali, vocês sabem o que é? Isso! Joule. Muito bem. Então, é o nosso J, que quer dizer joule. Então, a unidade de medida do trabalho é joule, certo? Que é o que eu coloquei ali para vocês. Ótimo. Vamos lá. Então, falou em trabalho, o que a gente tem que lembrar? De uma força e de um deslocamento. Falou em trabalho, o que a gente tem que lembrar? Escrevam aqui para mim. Vamos ver se todo mundo está acordado. Isso, força e deslocamento. Então, para ter trabalho, eu preciso de uma força e de um deslocamento. E eles precisam estar no mesmo sentido, ou no eixo X ou no eixo Y. Sempre no mesmo sentido. Muito bem, estou gostando da interação de vocês. Vamos lá, então. Agora, gente, pode aparecer mais de uma força atuando sobre um corpo. Então, pode ter mais de um trabalho, certo? Por quê? Pensa comigo, quando eu tenho lá um bloquinho, né? Pessoal, quando eu tenho um bloquinho, tem uma pessoa puxando esse bloquinho. Então, eu vou ter o quê? A força da pessoa puxando o bloquinho. Detalhe, esse bloquinho, ele tá sofrendo deslocamento. Então, essa pessoa tá puxando ele e fazendo ele se deslocar. Eu tenho a força da pessoa puxando o bloquinho e tem aquela força que atrapalha o movimento. Qual que é o nome dessa força, assim, que ela tem a ver com o contato numa superfície áspera? Muito bem, a força de atrito. Então, além da força da pessoa puxando o bloquinho, o que eu tenho? A força de atrito junto, certo? Então, eu vou ter o quê? O trabalho da pessoa puxando o bloquinho e o trabalho do quê? Do atrito. O que o atrito está fazendo? O atrito está atrapalhando esse movimento, tá? Tá, professora, mas aí, como que eu faço para calcular o trabalho total? O trabalho total vai ser o quê? A soma de todos os trabalhos que tem nesse sistema. Então, a soma do trabalho da força da pessoa mais a soma do trabalho da força de atrito. Ou a gente pode calcular a força resultante e multiplicar pelo deslocamento. Ok? Vamos lá. Isso, mesma direção. Na verdade, não, Alan. É mesmo sentido, né? Então, o sentido do movimento tá para cá. Mas a direção, deixa eu pensar, é verdade, Alan. Obrigada por me corrigir. É a mesma. Isso aí, direção X. O sentido do deslocamento, pessoal, pode estar para cá e da força para cá. Então, é a mesma sentido do sinal. Isso aí. Uhum. Obrigada, Alan. Fechou. Às vezes a gente confunde aqui, pessoal. Mas é isso mesmo, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Temos um sistema aqui de blocos, tá? O que está acontecendo? Eu tenho um bloquinho de massa M que está sendo puxado, sofrendo ação de uma força F e ele está sendo deslocado. Se tem força e tem deslocamento, o que eu vou ter, pessoal? Trabalho, ok? Tem força, tem deslocamento, eu tenho trabalho. Então, esse ângulo entre a força e entre o deslocamento, se ele for menor que 90 graus, o que está acontecendo? A força ela está realizando um trabalho positivo. Por quê? Porque essa força ela está ajudando o bloco a se deslocar, né? Ela está nesse sentido do deslocamento. Então, conforme eu estou puxando esse bloco, eu estou
ajudando, eu estou favorecendo o movimento do corpo. Então, se eu estou favorecendo o movimento do corpo, o que eu estou fazendo? Um trabalho positivo, tá? Agora, se esse ângulo ele tá maior que 90 e menor ou igual a 180, eu vou estar fazendo um trabalho negativo. Por quê? Porque eu não vou estar ajudando o corpo a se deslocar, eu vou estar atrapalhando. E qual força que a gente falou que sempre atrapalha o movimento do corpo? A força de atrito. Então, geralmente, a força de atrito, ela tá fazendo o quê? Ela tá dificultando o movimento do corpo, tá? Então, a força, o trabalho, ele vai ficar negativo. Agora, se o θ for igual a 90, a força, ela não vai realizar trabalho. Por quê? Porque, digamos assim, eu vou ter uma força em Y. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. A minha garrafa de água. O que vai estar acontecendo aqui? Estou com a minha garrafa de água. Ela está se deslocando. Eu fingindo que ela está se deslocando sozinha, pessoal. Eu tô puxando para cima, mas ela tá indo para lá. A minha força tá só aqui, fingindo, tá? Não é bem assim. Mas digamos que só tem essa força minha aqui puxando, se deslocando. O que vai acontecer? Eu não tenho trabalho. Até porque cosseno de 90 é 0. Então, eu tenho uma força aqui, essa força aqui, com o sentido de deslocamento, faz 90 graus. Então, eu não realizo o trabalho. Ok? Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem, José. Obrigada, Eduarda. Ótimo. Ótimo. Que bom. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma pessoa empurrando um guarda-roupa. Quem aí já empurrou guarda-roupa? Eu já. Ainda mais quando eu vou limpar a casa. O que eu faço? Eu empurro o guarda-roupa para atirar aquele pozinho que está ali embaixo. Eu também, José. Muito bem. Então, pessoal, vocês já imaginaram, Osni também, vocês já imaginaram que quando vocês empurram esse guarda-roupa, vocês estão realizando um trabalho? Jamais passou, acho que, pela cabeça de qualquer um que tenha física envolvida, né? O bom da física é isso, que a gente consegue dar exemplos do dia a dia, né? Então, conseguimos colocar a física em tudo, certo? Então, o que está acontecendo? Ela está empurrando o guarda-roupa. Ela está aplicando uma força. Então, é o que eu tenho aqui. Eu tenho uma força, a força dessa pessoa, que é o quê? 20 newtons. E o deslocamento dessa pessoa, que é o quê? 10 metros, certo? Vamos lá. Se eu tenho força e se eu tenho deslocamento, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho trabalho envolvido no sistema, certo? É o que está aqui. Força vezes deslocamento vezes o cosseno. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Qual que vai ser o meu trabalho nesse caso? Meu trabalho vai ser a força, que é o quê? 20 newtons. Então, 20 vezes o deslocamento, que é 10. Vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual que vai ser esse ângulo? Que ângulo que está ali entre a força e o deslocamento? Me digam. Podem chutar, se vocês errarem, não tem problema. Então, qual ângulo vocês acham que está ali? Olhando ali, que ângulo que está sendo formado? Ou será que tem algum ângulo? O que vocês acham? Estão com medo de responder, pessoal? Nem que errem, pode responder. Muito bem, Jennifer. Qual que é o ângulo? 0. Cosseno de 0. Muito bem. Parabéns. Então, cosseno de 0. Quanto que vale cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Matemática aí. Como que vocês estão em matemática? Matemática básica. Então, cosseno de 0 é 1. Logo, qual que vai ser o meu trabalho? 20
vezes 10 vezes 1, certo? Que vai ser igual a quanto? 20 vezes 10, 200 vezes 1, 200. 200 o quê? Qual a unidade de medida? Joule. Certo? Deu para entender? É o que tá aqui, ó. Ó, como eu falei para vocês, além da letra W, eu posso ter a letra também tal, que também significa trabalho. Então, essas duas formas podem aparecer para vocês, certo? Vamos lá para o próximo. Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma força, aquela força que a gente acabou de falar, que é aquela força que atrapalha o movimento, é aquele chão áspero, que é quase impossível de empurrar o guarda-roupa. Então, o que está acontecendo? Eu tenho essa força atrapalhando o movimento e tenho esse deslocamento, eles estão opostos, tá? Então, isso mesmo, força de atrito. Eu tenho a força de atrito aqui envolvida. Então, nesse sisteminha, eu tenho força de atrito para um lado e deslocamento para o outro. Então, esse corpo está se deslocando, mas tem uma força tentando impedir esse deslocamento. Como que vai ficar o trabalho nesse caso? Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Pessoal, qual que é o ângulo nesse? Alguém se arrisca? Podem me dizer qual que é o cosseno desse ângulo? Alguém quer? Muito bem, 180 graus. Vocês estão ótimos hoje. Então, eu tenho uma força que é 10 newtons. Eu tenho um deslocamento que é 2 metros e tenho o quê? Cosseno de 180 graus. Muito bem. Qual que é o cosseno de 180 graus? Se o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 180 é menos 1, certo? Então, cosseno de 180 graus menos 1. Deixa eu tentar isso. Certo? Então, como que vai ficar aqui? 10 vezes 2 vezes menos 1. E vai ficar quanto? 10 vezes 2, 20. 20 vezes menos 1, menos 20. Então, menos 20 o quê? Menos 20 joule. Certo? Professora, não me dou muito bem com um ângulo. O que eu poderia fazer ali? Ai, não sei, não estou lembrando. Esquece, nesse caso, como elas estão no mesmo eixo, que é o eixo X, eu posso também fazer análise de força positiva e negativa. Se a força de atrito está para o lado de cá, né? Então, ela é negativa, porque o sentido, o eixo X é positivo para cá e a força está para cá. Então, eu poderia simplesmente fazer assim, trabalho igual a menos 10, por quê? Porque a minha força é negativa, vezes 2, que é o meu deslocamento. Vou chegar o quê? No menos 20 joule, do mesmo jeito, ok? Deixa eu ver o que vocês falaram ali. Ah, por que 180 graus? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, é o ângulo entre a força e o deslocamento. A força tá para cá e o deslocamento tá para cá. Então, força de atrito, deslocamento, certo? Qual que é o ângulo que eu tenho aqui? Esse ângulo. Que ângulo que é esse? 180 graus. Conseguiu entender, Daniel? Deu para entender? Maíra, deu para entender também? A mesma coisa se eu tivesse aquela hora que
eu tinha força aqui e deslocamento aqui. Eu não tenho ângulo, é zero, certo? Beleza, então. Agora eu tenho o próximo ali. Qual que é o trabalho realizado pela força-peso nesse caso, pessoal? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e me responderem. Não vou ler do Daniel aqui para ver se mais alguém vai acertar. Vamos lá. Mais alguém se arrisca? Mais alguém? Meu Deus, vocês são maravilhosos? Muito bem. Qual que vai ser o trabalho? O trabalho é zero, né? Por quê? Porque a força, ela não está no mesmo eixo aqui, né? Que o deslocamento. Ela faz, pode ser 270, não tem problema, ou 90 graus entre o ângulo e o deslocamento. Certinho? Então, qual que é o trabalho aqui? Zero. Então, pessoal, para eu ter trabalho, eu tenho que ter uma força e um deslocamento. Mas essa força e esse deslocamento, eles precisam estar alinhados. Ok? Parabéns, Daniel, Jennifer, Marcos, Eric e Rita. Muito obrigada. Vamos lá. Agora, se eu tenho várias forças atuando, é o que eu falei, eu pego a força resultante e multiplico pelo deslocamento. Ou somo o trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2 e vou somando os trabalhos e eu vou ter o trabalho total. Mas, pessoal, pode aparecer também o que está aqui no quadro, que é o gráfico da força pelo deslocamento. Vocês gostam de gráfico? A maioria do pessoal não gosta de gráfico, né? Vou desenhar esse gráfico aqui. Então, o que eu tenho? Eu vou ter um gráfico de uma força e de um deslocamento, certo? Então, digamos que eu tenho aqui essa força, que ali no caso eu chamei de F0, e tenho aqui, pode ser deslocamento D ou X, no caso tá X, vou pôr X aqui também, certo? E temos que essa força, ela agiu sobre um corpo e deslocou esse corpo a uma distância aqui D. Distância D. Qual que vai ser o trabalho realizado por essa força? Alguém consegue me dizer? Vocês sabem? Sabem me dizer? Vamos lá, podem participar. Se errar, não tem problema. Estão com medo, pessoal? Apareceu um gráfico, tem uma força no deslocamento. Qual será que vai ser o meu trabalho? Muito bem, Jennifer. O trabalho é o quê? A área abaixo da curva, certo? Então, qual vai ser o trabalho nesse caso? Se é a área embaixo da curva. Qual que é a área de um retângulo? Vão me dizendo aí, pessoal. Qual que vai ser o trabalho nesse caso? Lado vezes lado. E qual o valor do lado nesse gráfico? Coloquei uma luz aqui para ficar mais fácil. Isso mesmo, D vezes qual F? No caso, meu F0.
certo? Então, é D vezes F0, tá? Então, o meu trabalho vai ser D vezes F0. Deixa eu ver se aparece. Isso aí, certo? Então, quando aparecer num exercício lá, que eu tenho um gráfico pela força e o deslocamento, o trabalho vai ser a área abaixo da curva. Ok? Deu para entender? Ótimo. Vamos lá, então. É o que está escrito aqui, né? Agora eu coloquei esse exercício aí, eu vou dar uns minutinhos e quero que vocês tentem resolvê-lo para mim, tá? E aí me mandem a resposta. Podem mandar pelo chat mesmo. E claro que eu vou fazer o exercício com vocês. Mas agora, com todas essas explicações que eu dei, vou dar uns minutinhos para vocês tentarem resolver esse exercício. Ok? Combinado? Para vocês acordarem. Vamos lá, quem está deitado na cama, pega lá o caderno. Senta na cama, pode ser na cama mesmo, pega o caderno, tenta resolver e me fala aqui qual vai ser o resultado. Põe de lado o café, se tá com o café na mão. Vamos exercitar o cérebro agora mais um pouquinho. Vou dar uns minutinhos, ok? Alguém conseguiu resolver? Calma, professora. Isso aí, José. Bora lá. Não tem pressa, gente. Eu espero. Então, só vou resolver o exercício quando 4 pessoas me derem uma resposta. Será que tem que diminuir, Maíra? Pensa mais um pouquinho aí, já vou explicar para vocês. Alguém conseguiu? Falei 4 pessoas, será que eu vou ter que diminuir? Meu Deus, gente, 4 de 40 é pouquinho, hein? Pode dar a resposta errada, não tem problema, tô aqui para explicar. Mas tentem resolver rapidinho. Tá bom, Maíra, vou ter um pouco mais de calma. Ó, o Lucas já terminou, a Jennifer também já acha que terminou, a Beatriz terminou, vamos lá. Osni terminou. Jennifer, você acha ou você terminou? A Lara terminou, Eric, Rita. Muito bem, não tem problema, o resultado eu vou dar para vocês. Me passou de 4. Vamos lá continuar então. Deixa eu apagar aqui.
Bora lá, então. O que a gente tem ali? A gente tem... Deixa eu só pôr aqui na minha apresentação que eu acabei tirando. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força de 12 newtons, de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo, ele representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento D em metros. Se eu tenho força e eu tenho deslocamento, eu vou ter o quê? O que a gente está falando até agora? Tenho força, tenho deslocamento, eu vou ter? Vamos lá. Muito bem, Eduardo, eu vou ter trabalho, certo? Então, ele deu um gráfico, força em newtons, por deslocamento em metros. Muito bem, Marta. Trabalho, isso aí. Então, ele deu força em newtons, deslocamento em metros. Pessoal, enxerguei um gráfico. Força, deslocamento, já coloco na minha cabeça. Trabalho. Se está aparecendo um gráfico, qual que é o trabalho do gráfico que a gente viu anteriormente? A área abaixo da curva. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar a área abaixo dessa curva. Então, o que ele deu ali? Aqui. É 12. Isso aqui. Isso aqui. Aí, eu tenho um deslocamento de 8 e aqui 26. Aqui a unidade faz 90 graus. Então, qual que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser a área abaixo disso aqui. Tudo isso aqui é trabalho. Então, qual que é a área do triângulo? Eu tenho um triângulo aí. Como que eu calculo a área do triângulo, pessoal? Vamos ver se vocês estão bons em matemática. Isso mesmo. Base vezes altura divididos por 2. Isso aí. O José, só lembrei agora. Não tem problema. Base vezes altura divididos por 2. Essa é a área do triângulo. Deixa eu passar para cá. Acho que vai ficar mais fácil. Base vezes altura divididos por 2. Quem vai ser a minha base, pessoal? Qual que é o valor da minha base? Não. A minha base não é 12. Qual que é? Muito bem. 26. Então, a minha base vai ser o quê? 26. Então, a área aqui vai ser 26. Qual que vai ser a minha altura? Qual que é o valor da altura do triângulo? Isso aqui, ó. Qual que é o valor? Isso aí, Yosni. 12. Minha altura é 12. Maíra, por que eu não diminuí 26 de 8? Porque a área embaixo de toda a curva aqui, é toda essa área aqui. Se eu diminuir 26 menos 8, eu só vou ter essa distância aqui, ó. E eu vou ter a área só desse triângulo aqui. E eu não vou ter o trabalho total, tá? Por isso que eu não diminuo 26 de 8. Por quê? Porque eu quero todo esse trabalho. Deu para entender? Beleza. Então, 26 vezes 12, o quê? Divididos por 2. 12 divididos por 2 vai dar 6. Então, a área aqui vai ser quanto? Vou apagar aqui só para vocês conseguirem. A área vai ser 156. Qual que é a unidade de medida? Joule. Então, não, pessoal. Antes da unidade de medida.
156 o quê? Newton vezes metro. Mas como o exercício está pedindo trabalho total e desprezou o atrito, né, que está escrito ali, o trabalho total é igual à área. Então, o trabalho total vai ser igual a quanto? 156 joules. Ok? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Só mandar ali que eu explico novamente. Pessoal, dá para resolver de outra maneira, tá? Eu vou mostrar agora para vocês. E também vai dar certo. Beleza. Se mais alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar. Ele está pedindo o trabalho total. Mas, se eu quiser, eu posso dividir em dois trabalhos. O trabalho 1 e o trabalho 2. Trabalho 1 e trabalho 2. Trabalho desse triângulo aqui, dessa partezinha aqui, e trabalho dessa partezinha 2. E qual que vai ser o trabalho total? A soma do trabalho 1 mais a soma do trabalho 2. Eu posso calcular a área desse triângulo aqui e somar com a área desse triângulo aqui, certo? Aí o que eu vou ter? Trabalho 1 é igual a área 1. Qual que é a minha área 1? Base vezes altura divididos por 2. Quem que é minha base? 8. 8 vezes 12 divididos por 2. Esse vai ser o quê? Meu trabalho 1. Certo? Doze divididos por 2, 6. Quanto que é 8 vezes 6, pessoal? 54 joules. E posso também calcular o trabalho 2. Qual vai ser o meu trabalho 2? Base 26 menos 8 vezes a altura, que é 12, divididos por 2, que vai dar o quê? Ô, prof, Oi? 8 vezes 6 é 48, né? Não, 7 vezes 6 é 48, né? Acho que 8 vezes 6 é 48. É 48, desculpa, verdade. É vezes 9. Obrigada por me corrigir. 48, pessoal. Viu? Até a professora erra. 48 joules. 2. 12 divididos por 2, 6. 26 menos 8 dá 18. 18 vezes 6. Qual que vai ser o meu trabalho 2 aqui? 108 joules. Mas o que ele está pedindo? Trabalho total. Qual que vai ser o meu trabalho total, pessoal? Eu tenho trabalho 1 e trabalho 2. Qual que vai ser o meu trabalho total? Como que eu calculo? Isso mesmo, somar os dois. Vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2, certo? Vai ser 48 mais 108. E chegamos na resposta, que é 156 joules. Alguém fez dessa forma que eu fiz aqui, separando? Não precisa, não tem o certo. Qualquer uma dessas duas formas dá certo, tá? Ó, o Marcos fez assim e chegou no mesmo resultado, né, Marcos? Muito bem. Isso aí. Tá certo também, tá? Vamos continuar então.
bem até aqui? Alguma dúvida? Interajam aí comigo, senão eu vou me sentir muito sozinha. Isso aí, Lara, obrigada. Muito bem, Lucas, José. Isso aí, tô gostando de ver. Maíra. Maíra já apareceu na minha monitoria lá, né? E acho que o Daniel também. Pessoal, vocês não estão aparecendo na monitoria, né? Eu fico lá bem sozinha. Por que que vocês não vão na monitoria, pessoal? O que que acontece? Não tem tempo? Me contem aí. Qual que é o problema? Não gostam de monitoria? Isso aí. É como o Alan disse ali, vão lá me incomodar, gente. Toda segunda e quarta, a partir das 2 horas. Ó, muita coisa na escola. Ó, Marcos, vou te esperar, hein? Vou cobrar presença. Falta de tempo. Eu sei que falta tempo, mas, gente, rapidinho, vai lá, dá um oi, conversa um pouquinho, tira alguma dúvida. Beleza, pessoal. Então, lembrando, toda segunda e quarta-feira, às 2 horas, temos monitoria, hein? Bora lá. Agora temos um outro exercício aqui. Isso aí, Lara, apareça lá. Apareça se vocês gostaram de mim, né? Se não gostaram, infelizmente, vou ter que ir com outro monitor. Vamos lá, então. Um bloco puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível desliza sobre uma superfície horizontal com atrito, descrevendo o movimento retilíneo uniforme. A corda faz ângulo de 53 graus com a horizontal e a tração que ela transmite ao bloco é de 80 newtons. Se o bloco sofrer um deslocamento de 20 metros ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração no bloco será D. Então, o que temos aqui? Uma superfície horizontal com um bloquinho. E o que tem aqui? Eu tenho que esse bloco ele está sendo puxado por uma força de tração, então eu posso representar pela letra T, e essa força ela faz um ângulo θ de 53 graus ali, certo? E essa força é o quê? 80 newtons. Além disso, esse bloco ele tem o quê? Atrito, aquela força que dificulta o deslocamento. Ele tem também uma forcinha de atrito aqui. Beleza? Pessoal, nesse caso, ele está pedindo o trabalho realizado pela tração. Então, qual que vai ser o trabalho? Vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a tração e o deslocamento, certo? Deixa eu só pegar aqui. Só que aqui, pensem comigo. Ele está pedindo o trabalho realizado pela tração. Então, qual força só que vai me interessar nesse caso? A tração. Então, nesse caso, eu não preciso fazer o diagrama de corpo livre, decompor todas as forças aqui, porque só uma força está me interessando, que é a força de tração. Então, eu não vou me preocupar com a força de atrito, não vou me preocupar com a força peso e não vou me preocupar com a força normal, nesse caso, ok? Então, sempre é importante ler todo o exercício para ver o que o exercício está pedindo e depois seguir em diante. Por quê? Para vocês ganharem tempo. Porque importante no vestibular é o quê? Ganhar tempo. A gente não tem muito tempo, então é sempre bom ler a questão para depois vocês começarem a resolvê-la. Beleza? Então, qual que vai ser o trabalho aqui? O trabalho é o quê? Força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Qual força que ele está pedindo ali? O trabalho da força de tração. Então, qual que vai ser o trabalho? Vai ser 80 newtons vezes... Quanto que vai no deslocamento ali?
20 metros, 80 vezes 20 vezes cosseno de quanto? Qual que é o ângulo? Isso aí, José. 53 vezes o cosseno de 53. Então, o trabalho vai ser igual ao quê? 80 vezes 20 vezes... Quanto que vale o cosseno de 53? 0,6. Certo? 80 vezes 20 vezes... Isso aí. Obrigada, pessoal. 53. Vezes 0,6. 20 vezes 0,6, posso cortar aqui. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 80, qual o resultado que eu chego? 960 joules. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Ótimo. Vamos para frente, então. Ótimo. Vamos ler o próximo exercício. Posso apagar? Ou querem que eu deixe mais um pouquinho? Eu espero que ninguém apareça na monitoria para tirar dúvidas sobre o trabalho, hein? Mentira, pessoal. Sempre tem algum exercício que muda alguma coisa. Então, para vocês aprenderem, tem que resolver exercício, tá? Porque cada exercício, às vezes, tem um negocinho ali que dificulta tudo. Por isso que é importante aparecer na monitoria. Vamos lá, então. Corredor de um hospital, pelo corredor horizontal de um hospital, um fisioterapeuta empurra em linha reta e com velocidade constante um aparelho fisioterápico de 80 quilos. Quando chega a uma rampa com uma inclinação de 30 graus com a horizontal e comprimento de 10 metros, sendo 0,1 o coeficiente entre as partes em contato do aparelho e do piso e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo, pede-se. Aí ele dá qual que é o valor? Ó, o seno com M ali, pessoal, desculpa, eu vou consertar, tá? Seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Letra A. A mínima força que o fisioterapeuta deve fazer para manter a velocidade do aparelho constante durante toda a subida da rampa. Letra B. O percentual do acréscimo da força necessária para empurrar o aparelho sobre a rampa, em relação à força feita na parte horizontal do corredor. Letra C. O trabalho realizado pelo fisioterapeuta para empurrar o aparelho durante toda a extensão da rampa. Então, sobre a nossa aula aqui, só a letra C. A letra A e a letra B são aulas, né, assunto das aulas anteriores. Vamos ver como que vocês estão, então. Vamos lá. O que está acontecendo? Em física, sempre desenha, sempre tenta explicitar o que está acontecendo, principalmente nessa parte de mecânica, de força, de energia. Então, sempre tenta desenhar o que está falando no exercício, para vocês enxergarem, né? Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um fisioterapeuta que ele está empurrando um aparelho e ele está horizontal, mas depois ele começa a subir uma rampa, certo? Então, vamos desenhar isso aqui, ó. Tem isso aqui. O que está acontecendo? Vamos dizer que ele está empurrando esse bloquinho aqui. Está empurrando na horizontal e, de repente, ele se depara com uma rampa e começa a empurrar nessa rampa. Certo? Olha o tamanho que ficou bem desproporcional. Vamos arrumar para ficar bonitinho isso aqui. E essa rampa, ela faz 30 graus com a horizontal. Certo? Tem um ângulo aqui de 30 graus, um corpo pequenininho para caber a decomposição das forças.
Pessoal, tem aqui horizontal. Quais as forças que estão agindo nesse bloquinho? A força do quê? Do fisioterapeuta, que tá o quê? Empurrando o aparelho. Então, eu tenho uma força para cá, certo? Força do fisioterapeuta, que eu vou colocar como F. Qual outra força que eu tenho aqui? Qual outra força, pessoal? Vamos lá. Rapidinho. Vamos ver como que vocês estão. Peso, atrito e normal. Isso aí, Daniel. Então, o que eu vou ter? Aquela força que dificulta o movimento. Por que eu tenho essa força? Porque está dizendo ali no exercício. O coeficiente 0,1, o coeficiente entre as partes em contato do aparelho e do piso. Qual que é essa forcinha ali entre o aparelho e o piso? A força de atrito. Que é sempre o quê? Contrário ao movimento. O atrito, ele faz o quê? Ele dificulta o movimento. Então, tem aqui força de atrito. Qual outra força que eu tenho? A força peso, certo? Então, eu tenho aqui a força peso. Se encostou, Se encostou, eu tenho normal. E a normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, pessoal, quando eu vou dar alguma aula dessa parte de forças, eu sempre falo, se encostou, tem normal. E a normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Beleza? Então, essas são as forças que eu tenho. Quando o fisioterapeuta está empurrando o carrinho, só na horizontal. Mas quando ele começa a subir a rampa, vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque essa força vai ficar na direção aqui da rampa. A minha força peso vai pender para cá. Vou apagar o ângulo aqui, tá, pessoal? Eu vou ter a normal. E aqui também a minha força de atrito. Aí, nesse caso, vou ter que decompor o peso, certo? Vai ter P, Y e vou ter o PX, certo? E esse ângulo aqui vai ser aqui, ó. Tá? Então, esse é o diagrama de forças. Com o diagrama de forças pronto, vocês estão enxergando certinho ele, pessoal? Tá dando para ver? Então, com o diagrama de forças aqui, eu vou resolver as alternativas, né? Lembrando, sempre bom pôr, o deslocamento está para cá. Esse é o sentido do deslocamento, tá? E eu tenho também a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a mínima força que o fisioterapeuta deve fazer para manter a velocidade do aparelho constante durante toda a subida da rampa. Eu quero o quê? Eu quero uma velocidade constante aqui. Para encontrar essa força F aqui. Para eu ter velocidade constante, qual o tipo de movimento que eu tenho que ter aqui, pessoal? Vamos lá. Velocidade constante, qual o movimento? Lá das aulas iniciais. Movimento. Isso aí, MRU. Movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, aceleração igual a 0, ok? Então, o que eu sei? Que a aceleração é igual a 0. E eu preciso achar o quê? O valor dessa força F aqui na rampinha, que é o que ele está pedindo ali, né? Então, como que eu vou fazer? Somatório das forças em X igual a massa vezes aceleração. Olha a lei de Newton aí. Mas a minha aceleração é 0. Certo? Massa vezes 0 vai dar 0. Então, o somatório das forças em X vai ser igual a 0. Tá? O que eu tenho em
x, eu tenho a força do fisioterapeuta, certo? Então, a força F, que ela tá positiva, por quê? Porque tá na direção do deslocamento, né? No sentido ali do deslocamento. Eu tenho, quem mais que eu tenho em X, pessoal? O que mais que eu tenho em X? Vamos lá. Atrito. Muito bem, Leandro. Eu tenho um atrito. Positivo ou negativo? Ele está sendo o quê? Negativo, ele está atrapalhando o movimento. Então, força menos a força de atrito. Qual outra força que eu tenho ali, pessoal? Na direção X. Muito bem, Daniel. O peso em X. Também, o que o peso está fazendo? Ele está dificultando o movimento. Então, menos Px. Tudo isso igual a 0. E o que eu quero achar? A força do fisioterapeuta. Então, a força do fisioterapeuta, ela vai ser igual ao quê? Passo para o outro lado. Se está negativo, eu passo positivo. Igual força de atrito mais o Px. Certo? Tá, professora, como que eu vou calcular? Qual que é a formulazinha da força de atrito? Quem que sabe? Como que eu calculo a força de atrito? Vocês lembram? Como que tá a mecânica de vocês? Como que eu calculo força de atrito? Isso aí, mi vezes a normal, Amanda. Muito bem. Então, a força de atrito é o quê? Mi vezes a normal. E qual que é meu peso em X? É peso, que é massa, vezes a gravidade, vezes o quê? O ângulo tá aqui, encostadinho, no caso do Y, cateto adjacente, cosseno. Cateto oposto, seno do ângulo. Certo? Seno de θ. Mas, eu tenho a massa, eu tenho a gravidade, eu tenho o seno do ângulo. O que falta de informação aqui? Ah, e eu tenho coeficiente de atrito, que é 0,1. O que eu preciso achar? A normal, certo? Porque eu não tenho o valor da normal. Aí vai ficar duas incógnitas. Não vou conseguir resolver a equação. Como que eu faço para encontrar o valor da força normal? Como que eu vou fazer? Somatório. Deixa eu aumentar isso aqui. Somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y igual a 0, porque eu não tenho aceleração em Y. Certo? Quais as forças que eu tenho em Y, pessoal? A força. Vamos lá, tenta responder para mim. Em relação a esse aqui, quais as forças que eu tenho em Y? Isso. Peso em Y e qual outra força? E normal. Muito bem, Daniel. O peso e a normal. Normal tá para cima, então a normal positiva e o meu PY negativo. Tudo isso igual a 0. Muito bem. Normal menos PY igual a 0. Então, a minha normal vai ser igual ao quê? Tá positivo, tá negativo, passo positivo. E a normal é igual ao meu peso em Y. Qual que é meu peso em Y? Peso vezes cosseno. Cateto adjacente. Então, massa vezes a gravidade vezes cosseno de θ. Que ele já deu o valor ali. Então, qual que vai ser a minha normal? Meu peso. A minha massa, ele deu que é 80. A minha gravidade, ele deu que é 10. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Deixa eu virar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Raiz de 3 sobre 2. 10 divididos por 2, 5. 80 vezes 5, 400 vezes raiz de 3. Então, a minha normal é o quê? 400 raiz de 3. Beleza?
gravidade, pego o seno e pego o mi. E vou conseguir achar o meu F. Ok? Quanto que vai ser o meu F? Vou dar uns minutinhos para vocês me responderem. Qual que é o valor do meu F? Vamos ver quem que vai ser o primeiro a acertar. Alguém conseguiu encontrar o valor do F? O que que você considera um valor absurdo, José? Pode falar sem problema nenhum. Vai que é o valor absurdo que é a resposta. Não tem o símbolo da raiz aí. Não tem problema, eu super entendi. Pessoal, vocês que estão agora, que vão prestar vestibular, é importante vocês saberem mais ou menos sempre o valor da raiz de 2, da raiz de 3, que são raízes que vão aparecer com frequência. Até a raiz de 5 ali é legal vocês saberem. Porque pode acontecer de algum vestibular não dar esse valor, que eles imaginam que vocês mais ou menos que sabem, tá? Então, a raiz de 3, a gente vai aproximar aqui para 1,7, tá? Então, pensa a raiz de 3, 1,7. Tenta memorizar. É decorar mesmo, não tem o que fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se o José acertou. O que eu tenho? A minha Mi, que é o coeficiente de atrito, que é o quê? 0,1, o exercício que me forneceu, vezes a minha normal que a gente encontrou, que é o quê? 400 raiz de 3, mais a minha massa, que é 80, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30, que é 0,5. Daniel, não é 68, mas vamos lá, vamos fazer aqui. Quanto que vai dar essa minha força aqui? Vai ser o quê? 0,1 vezes 400 raiz de 3, matemática básica, corta esse zero com esse zero, vai dar o quê? 1 vezes 40, 40, 40 raiz de 3. 40 raiz de 3. Mais 80 vezes 10 vezes 0,5. Corta aqui, vai dar o quê? 80 vezes 5. Quanto que é 80 vezes 5? 400. Certo? Então, o que eu tenho? 40 raiz de 3 mais 400. A minha força vai ser quanto? 40 vezes aproximadamente 1,7, que vai dar 68, aproximadamente, mais 400. Então, qual que vai ser aproximadamente o valor da minha força? Então, a minha força é aproximadamente 468
newtons. Beleza? Se colocar lá na calculadora, né, raiz de 3 vezes 40 mais 400, eu vou chegar em 469,3, tá? Mas no vestibular a gente não tem calculadora, então tenta chegar no valor aproximado, ok? Entenderam? O que vocês erraram aí, será, pessoal? Ah, o José não colocou o coeficiente de atrito. O que será que vocês erraram? Tenho certeza que é matemática básica. É? Acertei? Me respondam. O que será que foi? Ó, valor da massa. Beleza? Errou o valor do seno. Acontece, Isabela. Por isso que eu digo, não usem calculadora, prestem atenção no que o exercício está dizendo, porque no vestibular vocês não terão calculadora, né? Vamos avançar, então? Posso ir para a letra B? Ou alguém tem alguma dúvida? Alguém está perdido? Professora, volta que eu não entendi. Pessoal, não tenho vergonha, eu tô aqui para isso, tá? Vocês estão aqui para errar. Eu, pelo menos, eu aprendo mais com os meus erros do que com os meus acertos. Então, não tem vergonha nenhuma aí. É normal. Posso continuar? Só vou continuar quando 4 pessoas me disserem sim. Aê! Olá! Prof, pode dizer. Alguém falou prof. Pode repetir por que tem atrito? Posso, porque ali está dizendo, ó. Sendo 0,1 o coeficiente entre as partes em contato do aparelho e do piso. Esse contato entre o aparelho e o piso é aquele, né? Se eu tenho um contato ali e esse contato ali está dificultando o meu deslocamento, está dificultando o corpo de ir para frente. Qual que é essa força que dá essa dificuldade? É a força de atrito, tá? Sempre que eu tenho contato, pessoal, eu tenho força de atrito, porque por mais que o piso deslize, por mais fácil que seja, sempre vai existir atrito, tá? Mas acontece de alguns exercícios escrever, despreze o atrito, tá? Então, sempre que eu tenho contato, eu vou ter força de atrito. Deu para entender? Tudo ok? Se não, tento explicar de outra forma. Ah, a conexão caiu. Tá. A tua ou a minha será? Acho que é a tua, né? Então, o que é a força de atrito? Ali está dizendo no exercício, sendo 0,1 o coeficiente entre as partes em contato do aparelho e do piso, então, o contato do aparelho entre o piso. Sempre que eu vou ter contato, sempre vai existir atrito. Sempre, porque por mais deslizante que seja a minha superfície, ela sempre vai ter o atrito, ela sempre vai tentar dificultar esse movimento, certo? Então, sempre que eu vou ter esse contato, eu tenho força de atrito. E se o exercício ele me dá o valor do coeficiente e não me diz despreze o atrito vai existir. Então, eu sempre vou considerar. Deu para entender? O atrito é essa força ali de contato que vai atrapalhar o movimento, tá? Deu para entender? Ótimo. Vou ir para frente, então. Coloquei a resposta ali. 469,3 newtons ou 468 newtons para quem fez sem calculador. Vou continuar. Vou apagar, beleza?
Vamos lá para a letra B, então. O percentual do acréscimo da força necessária para empurrar o aparelho sobre a rampa em relação à força feita na parte horizontal do corredor. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o quanto que cresceu a força da rampa comparada à força que ela tinha que fazer nessa parte horizontal, tá? Então, para achar olá, pessoal, o Alan tá pedindo para vocês colocarem o nome no chat para chamada. Coloquem lá, fazendo um favor. Então, o que esse exercício está pedindo? A letra B está pedindo? Está pedindo essa comparação entre a força nessa parte horizontal e a força quando o bloquinho está subindo a rampa. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Eu já sei que essa força da rampa é 469,3 newtons. Agora, o que eu tenho que achar? A força nessa situação, nessa parte horizontal. Qual que vai ser essa força? Como que eu vou achar? Somatório das forças em x igual a zero. Porque lembra que é MRU, eu não tenho aceleração, velocidade constante. Então, somatório das forças em x igual a zero. Beleza? Quais forças que eu tenho em x? Eu tenho, nessa situação aqui, eu tenho a força F e a força de atrito. Beleza? Então, o que eu vou ter? F menos a força de atrito, porque elas estão em direções opostas. Beleza? Aí, menos para cá, passa para o outro lado, mais. Então, qual vai ser a minha força? A minha força vai ser igual a força de atrito. Que, como que eu calculo a força de atrito? Mi vezes a normal. Beleza? Qual que é a minha normal nesse caso? A normal vai ser igual ao meu peso, que é o somatório das forças em Y, né? Somatório das forças em Y é igual a zero. O que eu tenho em Y? Normal menos o peso. Normal menos o peso igual a zero, né? Então, a minha normal vai ser igual ao peso. Quanto que vale o peso? Massa vezes a gravidade. A minha normal vai ser o quê? 80 vezes 10. Que vai ser igual a 800 newtons. Tudo legal até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender? Então, a letra B, ele quer comparar a força do fisioterapeuta na rampa com a força do fisioterapeuta na parte horizontal. O que eu fiz aqui? Vou calcular a força na parte horizontal para eu comparar com a força na parte da rampa ali. Ok? Ótimo. Então, qual que vai ser a minha força aqui? Mi vezes a normal. A normal eu achei que vale 800. Então, qual que vai ser a minha força? 800 vezes o mi, que é 0,1. Corta aqui, vou chegar em 80 newtons. Certo? Esse F. Então, vamos lá ler o que o exercício está pedindo. O percentual do acréscimo, né? Então, quanto que acresceu a força F em comparação com a outra força F lá, quando eu começo a subir a rampa. Então, percebemos que a força F na parte horizontal é 80 newtons. E a força que ele precisa para empurrar na rampa é quanto? 469,3 newtons, ou seja, acresceu muito. Mas quanto que acresceu? Vamos colocar um valor aí, certo? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Vou deixar aí. Então, eu achei que é 80 newtons, eu vou ter que comparar. Para eu calcular esse acréscimo, a gente vai usar
essa formulazinha aqui, ó. Pessoal, essa fórmula é de matemática básica, tá? É matemática. Se alguém não entender, apareça lá na monitoria que eu demonstro para vocês, tá? Porque a aula a gente tem um tempo curto, então aqui na aula acaba que eu não vou conseguir demonstrar. Mas apareça na monitoria, quem ficar com dúvida, que eu mostro para vocês lá, tá? Então, qual que é essa fórmula? Percentual de acréscimo, ele vai ser o quê? O meu valor do F menos o meu valor do F na parte da rampa, né? FR, vamos por aqui. E esse aqui é o F na parte horizontal aqui, na parte plana, que eu vou representar por FH. Menos esse meu FH, divididos pelo meu FH, vezes 100. Tá? Com isso, eu vou chegar no percentual de acréscimo, tá? Que vai ser quanto, então? Percentual aqui. FR, 469,3 menos 80, divididos por 80, multiplicado por 100. Beleza? E vou chegar no valor de 487%. Tá? Então, a força que eu vou ter que ter para empurrar esse aparelho na rampa vai ter que ser 487% maior do que a força comparada, né, na horizontal, a força que eu vou precisar ter na horizontal. Ok? Tudo certo? Como eu falei, quem tiver dúvida nessa formulazinha, me procura na monitoria que eu explico de onde que ela vem. Tá bom, pessoal? Muito bem, mas falem ok aí para eu continuar. Isso aí. Todo mundo acordado? Todo mundo entendendo? Isso aí. Não desistam da aula porque a chamada foi feita, hein? Continue. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Letra C. Vamos ver o que ele está pedindo na letra C. O trabalho realizado pelo fisioterapeuta para empurrar o aparelho durante toda a extensão da rampa. O que a gente falou até agora na aula? Falamos sobre trabalho. Quando eu falo em trabalho, pessoal, o que tem que vir na minha mente? Vamos lá. Falei trabalho, quero calcular trabalho. O que tem que aparecer aqui? O que eu tenho que lembrar? Muito bem! Força e deslocamento. Maravilhoso. Ótimo. Então, o trabalho realizado pelo fisioterapeuta. Então, qual força que eu vou ter que considerar? A força F, a força do fisioterapeuta. Então, ele só quer o trabalho em relação à força do fisioterapeuta. Qual que vai ser o meu trabalho, então? Trabalho vai ser igual a essa força F que a gente calculou na letra A, certo? A minha força vezes o meu deslocamento vezes cosseno de θ. Qual vai ser a minha força? 469,3. Pessoal, qual que vai ser o deslocamento? Quanto que ele vai ter que deslocar? 10 metros. Por quê? Porque ele me disse ali, o comprimento da rampa é de 10 metros. Então, essa rampa aqui, ó, ela tem um comprimento de 10 metros. Então, ele vai deslocar 10 metros. Então, força vezes esse deslocamento, que é 469,3 vezes 10 vezes cosseno. Qual que vai ser o ângulo? Cosseno de θ aqui. A minha força está aqui e o meu deslocamento está aqui. Qual que é o ângulo entre os dois, pessoal? Que ângulo que eu tenho aqui?
A força e o deslocamento estão juntos aqui, ó. Qual que é o ângulo? Não é 30. Por que não é 30? Isso, ângulo zero. Por quê? Porque a força e o deslocamento estão assim. Qual que é o ângulo entre eles? 0 graus. Cosseno de 0. Beleza? Deu para entender? Por que de ser 0? Ótimo. Então, quanto que vai ser? O trabalho vai ser cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho vai ser 469,3 vezes 10 vezes 1. Então, qual que vai ser o meu trabalho? 4.693 joules. Certo? Beleza? Deu para entender? Ótimo. Tudo bem. Que bom, pessoal. Olá, uma dúvida? Pode falar. Seu nome é Royale? Isso mesmo? Falei certo? Tá bom, Mimi? Qual que é a sua dúvida? Pode falar. José, estava calculando com o ângulo de 30. José, por que não é 30? Porque a força e o deslocamento, eles estão juntos. Então, o ângulo entre eles é 0. Não sei se você consegue entender. Quer que eu explique de novo? Porque assim, ó, a força e o deslocamento, eles estão juntos aqui. Então, o ângulo entre eles é 0, né? Ah, beleza. Isso. Se é paralelo, se tá junto, o ângulo é 0. Muito bem, Mimi. Isso aí. Considera isso mesmo. Uhum. Por quê? Estão juntos. O ângulo entre eles é 0. Não tem ângulo, né? Não pode dizer. Se tá paralelo, o ângulo é 0. Isso aí. Pode falar isso sim. Tranquilo. Pessoal, falamos sobre trabalho. Agora, nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Vamos para a parte de energia, certo? Quero perguntar para vocês, quando eu falo em energia, o que vem na cabeça de vocês? Me digam. Falei energia, o que vem? O que vocês imaginam? Escrevam para mim ou falem por áudio. Falei em energia, o que vocês pensam? Luz? Sim, luz é uma forma de energia, é uma energia. Eu também falo em energia, já imagino a luz aqui. Energia elétrica? Sim, que é a energia da luz, né? É uma energia elétrica. Calor? Uma forma de energia também. Mais alguém? Algo que dá para ser absorvido? Sim, também. Transmissão? Transmissão de energia? Sim. O que mais? Agitação? Uma criança cheia de energia, uma criança agitada? Sim, pode ser, Maíra. Tranquilo. Também imagino isso. Inclusive, eu tô aqui com a minha afilhada que ela é cheia de energia. Mais alguém? Ela é uma fofa mesmo. Depois eu faço ela vir dar um oi aqui para vocês. Isso aí. Pessoal, na física, o que é energia? Como que a gente define? Na verdade, não tem uma definição para energia. Não existe uma definição corretinha, né? Mas a gente pode dizer que a energia, ela é uma quantidade associada à capacidade de um sistema físico de realizar trabalho sobre o outro. Ou seja, a energia ela está interligada com o trabalho. Por isso que antes de falar de energia, o que eu falei? Eu falei sobre trabalho, certo? Então, que trabalho
É a força que eu preciso aplicar ao corpo para ele se deslocar. A energia é a quantidade de um corpo, a capacidade desse corpo de realizar trabalho sobre o outro, certo? Olá, faltam 10 minutos. Vamos lá. Então, e a energia, ela se apresenta sobre diferentes formas. Eu tenho energia mecânica, eu tenho energia térmica, eu tenho energia química, elétrica, magnética, entre outras, certo? Mas, para nós, quais as energias que vão importar agora? Né, que a gente vai aprender. Nós vamos aprender 3 tipos de energia. 2, mas para ser específico. A energia cinética e a energia potencial. Por isso que eu coloquei essas 3 figurinhas aí para vocês, demonstrando esses 3 tipos de energia. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Essa primeira figura, a gente tem o quê? Uma pessoa pulando ali com uma corda amarrada nela, né? Tá pulando um penhasco. Vamos dizer que essa corda, ela seja uma mola. Então, o que está acontecendo? Primeiro, eu tenho essa mola comprimida aqui e a pessoa vai se jogar, né? Ela vai realizar esse movimento. O que vai acontecer com essa mola? Ela vai esticar, certo? Então, a energia potencial elástica, vamos falar mais a fundo. Eu tô dando aqui um resumo para vocês. A energia potencial elástica, ela tem a ver com o quê? Com um K. O que é esse K? É a constante elástica da mola. Isso o exercício vai mostrar para vocês, tá? Então, esse K é a constante elástica da mola. Então, o que a energia potencial tem a ver? Com a constante elástica da mola vezes o quê? X quadrado. O que é esse X quadrado? É o comprimento da mola. Ou ela está comprimida ou ela está estendida. Então, é isso que essa energia vai depender. Disso ao quadrado, ou seja, depende muito disso, divididos por 2. Essa divisão por 2, no momento vocês vão ter que decorar que é divididos por 2. Quem for fazer física, engenharia, vai aprender da onde que surgiu essa divisão por 2, tá? Então, eu tenho o quê? Nessa primeira figurinha, energia potencial elástica, que é igual ao quê? A um K, que é constante elástica da mola, vezes o X quadrado, que é essa capacidade de comprimir ou estender a mola, divididos por 2. Já temos ali na outra figurinha, montanha-russa, né? O que está acontecendo ali? Então, qual a energia que eu tenho ali? Eu tenho energia potencial gravitacional. E do que depende? Quando eu estou lá na montanha-russa, o que está lá? Vamos pensar em força. Quais as forças que estão importando? A força peso, a força normal, certo? Então, a energia potencial, ela vai estar interligada com a massa, com a gravidade, porque eu tô lá no alto, então a força da gravidade, ela tá agindo com a gravidade. E se eu tô a uma certa distância do chão, o que ela vai estar importando também? A essa altura, essa distância do chão. Então, energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes essa altura. E temos a última figurinha aqui. O que é essa última figurinha, pessoal? Essa última figurinha, ela representa a energia cinética. Então, energia cinética, que é a energia do quê? Do movimento. Eu falei em energia cinética, eu tenho que lembrar que é a energia do movimento. Então, se é a energia do movimento, do que será que essa energia ela vai depender? Vamos pensar comigo. Para eu pegar esse apagador, fazer uma força e deslocar ele, é fácil. Por quê? Porque a massa dele é pequenininha, né? Então, a massa é pequena. Agora, pessoal, para eu pegar um carro e deslocar e aplicar uma força nele, é complicado. Por quê? Porque esse carro é pesado, ele tem uma massa maior. Então, se a energia cinética ela está envolvida no movimento, ela vai depender da massa, porque quanto maior a massa, mais energia eu vou precisar aplicar. Então, a energia cinética, ela vai depender do quê? Da massa.
certo? O que mais que essa energia vai depender? Se a massa está envolvida, é a energia do movimento, é a mesma coisa de um carro. O carro, ele precisa... O que ele precisa para deslocar? De velocidade, certo? Então, se eu estou andando na cidade, eu ando a uma certa velocidade, geralmente menor. Agora, se eu estou numa rodovia, eu preciso de mais velocidade. E para eu ter mais velocidade, eu vou precisar de mais energia. Então, a energia, ela depende, a energia cinética, ela depende muito da velocidade. Então, é vezes o quadrado dessa velocidade, tá? Então, a energia cinética, ela depende do quadrado da velocidade e da massa. Tudo isso divididos por 2. Por que é dividido por 2? E isso não tem como eu explicar aqui na aula para vocês. Se alguém for para a área da física, para a área da engenharia, vocês vão aprender de onde surgiu esse 2. Falei em energia cinética, o que eu tenho que lembrar? Movimento. Lembrando de movimento, tem que lembrar da massa e da velocidade. Então, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Tchau. Eu tenho um exemplo aqui. Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque nessa não vai dar tempo. Eu coloquei 2 exercícios. Mas, então, hoje, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu trabalho e aprendemos agora um pouquinho de energia. A energia cinética, ela está interligada com o trabalho. Toda energia está interligada com o trabalho, porque a energia é a capacidade de realizar trabalho sobre o corpo, né? Então, isso que significa energia. Sabendo disso, nós temos o teorema do trabalho e da energia cinética, que nos diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, certo? Então, é uma informação importante que a gente vai usar em alguns exercícios. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Que quer dizer o quê? Trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? Que vai ser o quê, então? O trabalho vai ser massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Beleza? Alguma dúvida sobre essa parte de energia? Gostaram da explicação? Querem fazer alguma pergunta? Aproveitar os 2 minutinhos finais? Ou alguma parte de trabalho? Ou está tudo bem e deixamos para a próxima aula? Obrigada, Maíra. Vamos lá. Alguma dúvida? Obrigada, que bom que vocês aprenderam. Estou aqui para isso. Ótimo. Valeu, pessoal. Que bom que gostaram da aula, então. Então, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre energia, sobre esses 3 tipos de energia, sobre a energia mecânica, que também é relacionada com essas energias. Ok? Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada por terem participado. Eu gosto assim quando vocês participam, que a aula fica mais dinâmica, mais divertida. Que bom que não deu sono. Tá valendo, então. Isso já é ótimo. Muito obrigada. Apareçam na monitoria. Segunda e quarta-feira estou lá. Eu sou na segunda e quarta, mas tem os outros horários das monitorias também. Apareçam, pessoal. As monitorias estão para ajudar vocês. Beleza? Valeu, então. Obrigada, Jennifer, Luiz, Osni, Maíra, João, Leandro, a Mimi, que tirou dúvidas, a Beatriz, a Lara, o Daniel, a Amanda, a Isabela, o Marcos. Espero que eu não tenha esquecido de alguém aí. E o Alan, que me ajudou também. Um bom dia para vocês, pessoal. Tchau, tchau.